Após uma década no inferno de um jogo, ele renasce no passado, mas com todo o poder e a experiência de batalha que conquistou a duras penas, determinado a reescrever sua história com vingança. Mas como ele vai virar o jogo e que demônios terá de enfrentar? É isso que vamos desvendar agora. A jornada começa no meio do caos, uma garota. Sua presa é uma cadeira elétrica, o corpo dela convulsionando com a voltagem ainda acreditando que aquilo era só um jogo. E enquanto Wuhan grita o nome dela de mãos atadas, ela sussurra com o último fôlego que não consegue mais. Com o olhar cheio de dor, a garota pede desculpas, partindo o coração dele. Ele se agarrava à mentira de que era só um jogo super realista que logo acordaria. Desesperado, ele estende a mão na direção dela, negando a realidade como um grito. Mas outro prisioneiro, também amarrado, o chama à razão, dizendo que o fim deles havia chegado. Antes de ser silenciado para sempre por seus próprios gritos, ele o aconselha a fazer o impossível sobreviver. De pura agonia, o tempo se arrasta e a verdade cruel o esmaga. Ele continua a implorar para que seus companheiros não o abandonem ali, sozinho. Amarrado, ele grita enquanto lágrimas de sangue escorrem de seu olho ferido, com a certeza de que aquele inferno era sua nova realidade. Um flashback nos joga na origem de tudo o game de realidade virtual. Planeta Inverso, um fenômeno global que dominava as paradas, famoso por sua mistura de portais dimensionais, superpoderes e guerras épicas. Foi nesse universo que Wuhan mergulhou seguindo o conselho de um amigo só para descobrir da pior forma que a saída tinha desaparecido. O mundo do jogo se tornou carne e osso, uma prisão física. E lá ele era apenas a cobaia 62, recebendo um parabéns cínico por estar perto do estágio de ascensão. Tudo parte de um experimento doentio chamado Projeto Ascensão, que sacrificou milhares de vidas para forjar um único ascendente. O método deles, sequestrar pessoas, usá-las como ratos de laboratório e submetê-las a experimentos desumanos, como eletrocução, injeções forçadas e modificações corporais grotescas. Sem hesitar, os oficiais ordenam que queimem o corpo da garota e o joguem de volta com os outros sobreviventes. Os guardas cumprem sem piscar, e ele na escuridão de sua cela afundado na própria dor. O que fizeram era imperdoável, e ali ele faz um juramento silencioso, ele iria sobreviver apenas pela vingança. De repente as sirenes explodem. Alerta máximo, uma cobaia escapou. Os guardas armados entram em modo de caça. É o sinal. Ele dispara com um grupo de sobreviventes pelo corredor, correndo em direção à única saída. A esperança de sobreviver era o combustível deles, mas ao cruzarem o corredor, o caminho é barrado por um gigante de cabelo vermelho. O monstro debocha, dizendo que eles se arrastaram até ali só para morrer. Ele os ameaça, dizendo que aquele corredor será o túmulo de todos, amaldiçoando o azar do grupo seus. Companheiros decidem peitar o gigante e gritam para ele proteger a retaguarda. O inimigo ri, chamando-os de idiotas, e jura que vai aniquilar cada um deles. E então o ataque começa brutal, esmagando quem ousa se aproximar. Mas após uma luta sangrenta, ele finalmente consegue derrubar o monstro. Em meio aos corpos, ele mal consegue respirar, sussurrando a palavra de novo, enquanto o eco do seu próprio nome ecoa em sua mente. Logo, as alucinações o atacam, sombras escuras de pessoas implorando por ajuda. Seus gritos distorcidos se misturam, criando uma trilha sonora de pesadelo. A narração revela que muito tempo se passou ano após ano desde que o nosso herói escapou daquele laboratório. Agora ele é o caçador atacando guardas armados que gritam para ele recuar. Mas ele avança declarando que aquilo é pela sua família perdida. E o massacre continua. Seus adversários, sem dó, admitindo ter aniquilado eles várias e várias vezes. E é visto em uma cena cravando sua arma na garganta de um alvo. Sentindo que essa vingança é um ciclo sem fim, a escuridão o consome e ele se pergunta desesperado: até quando vai viver assim, se seu destino é lutar até o último suspiro? E do nada um som de notificação e uma janela azul do sistema pipoca na sua frente, pegando-o de surpresa.
a tela exibe uma missão especialíssima intitulada Corrigindo o Erro, que exige a eliminação do supervisor do projeto Ascensão em troca da chance de voltar para seu mundo original. Naquele momento, a esperança renasce, sua saída finalmente chegou. A cena corta para um salão opulento, forrado de corpos, onde um engravatado se arrasta questionando o porquê do ataque justo quando estava prestes a colher os frutos da glória. O supervisor, o cérebro por trás do projeto, berra, mas Kim Jong-un, a cobaia 81, o agarra pelo colarinho com fúria. Ele então exige saber por que o supervisor fez tudo aquilo. O supervisor grita mandando Kim calar a boca e não falar com alguém do seu nível, e então chama por Woo-hun, identificando-o como a cobaia número 62, também conhecido como o super-humano. O supervisor tenta bajulá-lo descrevendo-o como a obra-prima suprema do projeto, aquele que estraçalhou os limites da humanidade. Ele oferece realizar qualquer desejo que ele tenha, pois ele está em um patamar completamente diferente dos outros, mas é interrompido por uma recusa seca e direta. O supervisor, em pânico, tenta detê-lo, chamando-o de tolo e avisando que acabar com ele não vai encerrar a história, ameaçando que a aliança corporativa irá caçar sua família, seus amigos e todos que ele conhece, se um fio de cabelo seu for tocado. Sem hesitar, ele desfere um golpe fatal. O supervisor agoniza. Kim o descreve como o Pulsikassapu, um verdadeiro demônio horrorizado com o banho de sangue que tomou conta do lugar. Ele permanece imóvel, frio como gelo, enquanto Kim explode gritando que ele os matou. Antes que pudessem arrancar qualquer informação, ao olhar para uma tela à sua frente, uma mensagem brilha: missão concluída e a recompensa está liberada. Retorno ao mundo de origem. A liberdade está a um toque de distância, e quando ele está prestes a apertar o botão, aceitar vozes fantasmagóricas o param sussurrando, aonde você pensa que vai, e as vozes o assombram, lembrando-o de todos que ele deixou para trás, acusando-o de tê-los esquecido e exigindo vingança que ele extermine todos eles. Uma exaustão profunda o atinge, e ele se pergunta se o que fez já não foi o bastante. Mesmo hesitante, ele decide agarrar o que pode ser sua primeira e última chance de escapar daquele inferno. Ele diz ao seu parceiro que está voltando para seu mundo agora, o que deixa o cara confuso, achando que ele está pirando, insistindo que ele sempre esteve ali. Mas sua decisão está tomada. Ele aperta a opção de confirmação, pede para seu amigo avisar a galera e se desculpa antes de partir. Num instante, ele acorda em pânico na sua própria cama e reconhece na hora que está em seu quarto. Ele inspeciona o próprio corpo incrédulo, com seu retorno se perguntando sobre quanto tempo se passou. Ele pega o celular para checar a data 19 de maio de 2041, 5 horas da manhã. Ele descobre que voltou para o exato dia em que foi arrastado para o jogo e se questiona se o tempo sequer passou por lá. Ele para em frente ao espelho e o choque é total. Todas as suas cicatrizes e músculos simplesmente sumiram como se tudo não passasse de um pesadelo. As memórias de suas batalhas naquele outro mundo o assaltam os gritos da garota implorando pela vida e as imagens vívidas de suas lutas o invadem com força junto com os apelos daquela garota que suplicava para sobreviver e as ameaças do inimigo ecoavam prometendo aniquilar sua família e amigos. E com essa clareza ele soube aquilo não foi um sonho. Ele cravou na própria mente que os 10 anos naquele inferno foram reais, a clareza da memória era inegável. De repente, o toque do celular quebrou o silêncio, destroçando sua linha de raciocínio. Na tela o nome Yong Nayan brilhava uma faísca de familiaridade em meio à confusão. No instante em que ele atendeu, uma voz do outro lado já disparou uma bronca por ele ter sumido e o cobrou de uma promessa. E quando ele, confuso, perguntou sobre a tal promessa, ela foi direta: a gente se vê hoje à noite. Mandou as coordenadas e desligou na cara dele. Ele ficou ali segurando o celular e a ficha caiu. Aquela voz era dela, sua colega de classe, a mesma pessoa que o empurrou para o jogo Planeta Inverso. Por um segundo, a suspeita o atingiu como um raio e se foi tudo uma armação dela. Mas ele logo afastou a ideia confiando em suas memórias.
A decisão foi tomada, ele iria encontrá-la. Ao chegar, Nano o recebeu com um sorriso largo, comentando sobre o seu sumiço. Ela quis saber se era a primeira vez que ele botava a cara na rua desde o fim do semestre e ofereceu uma bebida, mas ele negou. Em sua mente, um alerta soou com o poder que ele sentia álcool. Era uma péssima ideia. Ela, sem notar, perguntou a ele, enquanto virava a carne na grelha, se ele tinha finalmente testado o jogo que ela indicou. Ele respondeu com a voz contida que criou um avatar e viu apenas a introdução, antes de ser literalmente tragado para dentro. A revelação a pegou de surpresa, mas logo ela riu com sarcasmo, dizendo que assim ele não tinha jogado era nada. A raiva explodiu dentro dele. 10 anos. 10 anos de inferno por causa daquela recomendação estúpida dela. Ele fechou o punho com força, as unhas cravando na palma, enquanto ela o lembrava da promessa de aparecer nas lives dela, ainda por cima apontando para o físico dele, dizendo que ia bombar no canal dela. Foi aí que a verdade o atingiu. A insistência dela era só por interesse, puro marketing para o canal de streamer dela. E mesmo que ele não lembrasse de ter prometido tal coisa, ele sentia que aquele encontro bizarro tornava seu retorno à realidade algo sólido, quase palpável. De volta ao seu quarto, ele sentou na frente do computador caçando o desenvolvedor do jogo e achou uma empresa chamada Planeta Terra, com sede no Vale do Silício, nos Estados Unidos. A ironia o atingiu em cheio. Ele percebeu como um peso no peito que invadir a sede deles não adiantaria nada. Se ele contasse que foi sugado para outro mundo por causa do jogo, o taxariam de louco na hora. Sem pensar duas vezes, a ideia de se conectar ao jogo de novo o paralisava. O medo do desconhecido, das consequências. Ele suspirou encarando a tela e se perguntou qual era o sentido de tudo aquilo. Em vez de comemorar por ter saído vivo daquele inferno, ele cogitou simplesmente aceitar e esquecer o outro mundo. Afinal, este era o seu lugar, o mundo real. De repente, um tapa amigável no seu ombro o trouxe de volta bem quando ele tentava se encaixar de novo na rotina normal da escola. Um amigo o chamou para um bar e ele decidiu tentar só para entrar na onda e deixar o passado para trás. Mas as dúvidas o assombravam, questionando se aquele retorno era mesmo real. Foi quando um fantasma do seu passado o abraçou por trás, sussurrando em sua mente: "Isso é real para você." Ele se virou bruscamente procurando quem invadiu seus pensamentos, mas não havia ninguém. E com o tempo a realidade começou a se distorcer de vez. As alucinações se tornaram constantes. Vozes ecoavam exigindo vingança, gritando que ele não pertencia mais àquela paz toda. E num rompante ele socou a mesa com uma força brutal, bem no meio do salão, espalhando pânico entre todos. Todos o olhavam chocados com aquela explosão sem motivo. O Ren no corredor ofegava, tentando controlar a si mesmo quando um brother da turma chama por ele e toca no seu ombro perguntando qual é a dele mó preocupado. Só que na cabeça dele a parada é outra. Naquele instante ele o enxerga como um inimigo partindo para o ataque. Ele tem um flash como se sacasse uma lâmina e avança contra o amigo, no instinto de finalizar e se proteger, mas trava quando o colega apavorado pergunta o que ele está fazendo. Aí ele cai na real. Ele pede desculpas, manda um foi mal dizendo que só tomou um susto. O colega avisa que a galera anda comentando sobre o jeito esquisito dele e que geral tá com um pé atrás. Sozinho num banco, fantasmas do passado o assombram e sombras sinistras se enrolam ao seu redor, cobrando vingança, exigindo que ele não esqueça. Ele surta implorando para o deixarem em paz. Naon grita seu nome, quebrando a brisa ruim e o pesadelo acordado, e pergunta na ansiedade por que ele está com essa cara pálida e sempre no mundo da lua. Ele dá aquele sorriso forçado, fingindo que está tudo na paz, e diz para ela não esquentar a cabeça. Então, ela oferece um ombro amigo, tipo irmã mais velha, para qualquer parada, e ele topa. Ela decide vazar, e enquanto dá uma força para ele saca lá no fundo que foi ele mesmo quem arrastou esses demônios para este mundo. Ele tem a certeza de que essa treta não vai acabar, enquanto esses espíritos não tiverem o que querem, e que se a situação continuar assim, este mundo vai virar o mesmo inferno de onde ele escapou. Ele então decide, vai voltar e resolver essa parada de uma vez por todas. Ele mergulha na cápsula,
Determinado a botar um ponto final em tudo, ele loga no jogo e a mensagem de boas-vindas ao planeta inverso pisca na tela e ele se vê num lugar bem conhecido. Ele percebe chocado que foi jogado de volta para a sala de espera do laboratório, entrando de novo no mundo do jogo. Ele fica confuso, se perguntando por que não conseguiu retornar àquele pesadelo mesmo com toda a sua determinação e começa a pensar na possibilidade de ter algum pré-requisito que ele deixou passar. Uma tela pop-up surge pedindo para confirmar o visual do personagem. Então ele decide encarar o tutorial do jogo por agora, acreditando que esse pode ser seu passaporte de volta para o outro lado. Assim que terminar, ele começa mexendo nas configurações, primeiro zerando a taxa de assistência de combate, pensando que afinal no outro mundo ele detonava com eficiência máxima sem ajuda nenhuma. O sistema começa a preparar as skills iniciais, mandando ele escolher o primeiro elemento primário com uma nota sobre a opção de resetar as habilidades a qualquer momento. O sistema explica que a mecânica de skills no planeta inverso foi feita para turbinar o personagem escolhendo um elemento-chave e em seguida o fortalecendo com vários subelementos. Essa estrutura integrada, da raiz aos galhos, é o que a galera chama de build. E com tantos elementos disponíveis, existe gente no cenário profissional que vive só para estudar essas builds. Ele escolhe aquele elemento específico que o consagrou com a alcunha de o super-humano da última vez entre todas as opções. Uma voz nos alto-falantes o chama de cobaia 48, explicando que ele despertou no experimento final e que uma semana já se foi. Ele saca que o game pula a parte do tratamento de choque antes de acordar, reconhecendo que ninguém ia querer passar por essa barra num jogo. O sistema não perde tempo e anuncia o início do próximo teste para já ordenando que ele entre. Diante dele surge Etnel, uma verdadeira máquina de destruição, projetada para conter a fúria dos despertos no projeto Ascensão, e foi o carrasco que ceifou a vida de incontáveis cobaias. A primeira missão do tutorial o desafia a aniquilar o Etnel usando o seu poder inato. Ao sacar que está diante de um protótipo da máquina, uma lembrança dolorosa, o assalta a voz de alguém suplicando, chamando-o de irmão Guian, clamando por socorro. No instante em que a máquina o executa, uma luz vermelha sinistra pulsa no olho da máquina, que então dispara na sua direção. Ele resmunga que o cenário aqui é idêntico ao que aconteceu lá. Seu nojo pelos pesquisadores e suas atrocidades transborda. Ele mergulha no combate contra a máquina, esquivando-se da investida dela. A máquina lança ataques em sequência, mas ele os dribla com facilidade e responde com um contra-ataque devastador. Ele sabe que a versão final desta máquina é traiçoeira, capaz de usar habilidades especiais, mas confirma que esta versão não passa de um protótipo. Ele desmantela a máquina por completo e o sistema anuncia a conclusão do experimento. O laboratório parabeniza a cobaia 48, descrevendo-a como fenomenal, afirmando que sua eficiência e poder de combate estão em outro nível, muito acima das cobaias comuns. Uma notificação de sucesso surge na tela pela conclusão da primeira missão do tutorial. E no momento em que o sistema vai iniciar o próximo teste, o caos total explode no local, com a invasão de agentes do governo, espalhando pânico entre os pesquisadores, que não acreditam como conseguiram chegar tão fundo. Um grito rasga o ar e uma mensagem é transmitida para todas as vítimas presas naquele inferno. A voz convoca todos a usarem seu poder máximo para fugir imediatamente. Naquele instante, ele reconhece o dono daquela voz. A segunda missão do tutorial é ativada a escapar do laboratório a qualquer custo. Então, ele foca em sair dali. Ele dispara pelos corredores, questionando o número de explosões que ribombam ao redor. Ele alcança um corredor totalmente devastado e coberto de escombros, onde avista algo em meio ao caos. Uma voz soa de um comunicador informando que o sinal da agência de administração interdimensional o identifica, não como um inimigo, e sim como uma vítima. A voz deduz que, se ele chegou até ali, sua meta é escapar. Então, lhe oferece ajuda. A voz diz que ele pode escolher qualquer arma que quiser daquela sala. Em seguida, entrega-lhe um sinalizador para usar assim que chegar lá fora, para que a agência possa resgatá-lo. Ele encara o aparelho
e as armas imaginando se a pessoa do outro lado já não estaria morta. Ao surgir numa cena sombria, ele percebe, empunhando um pé de cabra, que aquilo é apenas uma cutscene, um momento programado para a história do jogo avançar. Mesmo assim, um sentimento de repulsa o invade por causa da situação. A câmera corta para Kang Soil, uma streamer profissional de games, bufando de frustração, pois seu orgulho de perfeccionista foi ferido ao ser forçada a jogar o infame Inverse Planet. Seus seguidores no chat ao vivo a zoam pelo chororô, lembrando que essa é a prenda que eles mesmos votaram. Soil garante que é uma mulher de palavra e que sempre cumpre o que promete aos seus seguidores. E mesmo com a galera a acusando de mentir, na escolha do jogo anterior, ela anuncia com um sorriso amarelo o início da sua punição, que é encarar a experiência do jogo de frente. Ela cria sua personagem e escolhe o poder de fogo porque achou estiloso, sem se dar ao trabalho de mudar a aparência padrão. Ao chegar nas configurações de auxílio de combate, o sistema informa que a configuração padrão é de 50% de assistência, para dar uma mãozinha no movimento e corrigir a mira. Mas a galera do chat já desafiou a zerar essa ajuda. Botar em 0%, zoando que ela estava com medo. De repente uma missão surge com uma recompensa insana de 500 mil para quem fechar o tutorial sem ajuda, sem nenhuma assistência. Ela saca na hora que a porcentagem de jogadores que se atrevem a isso é praticamente 0%. Mesmo confiante em suas habilidades, ela hesita, achando a ideia péssima, como tentar controlar o personagem com um terceiro braço invisível. Ela tenta escapar do desafio, mas o brilho da recompensa financeira é tentador demais. Ela topa na hora com os olhos fixos na grana. O cifrão brilhando em seus olhos fez o chat cair na zoeira pela sua mudança de ideia relâmpago. Então ela manda a braba, anunciando com toda a empolgação que vai jogar no modo hardcore, sem assistência até o fim do treinamento. Seus seguidores já começam a pirar. Eles expressam uma mistura de preocupação e dúvida, questionando se ela aguenta o tranco. E logo a lembram que ela foi aniquilada em menos de 2 minutos pelo Etanel, logo no comecinho, e ela se revolta reclamando que o jogo te joga na fogueira sem dar nenhuma instrução. Os seguidores até admitem que durar 2 minutos já é um feito, mas peitar aquela máquina de guerra com uma única habilidade e zero assistência é praticamente impossível. Dentro do jogo, sua mente foca, é só pegar um rádio ou uma arma e vazar daqui. Então ela se depara com algo inesperado. Ela fica em choque com a busca automática por um time para a missão de fuga que exige 4 jogadores para começar. Sua esperança era ser carregada por um esquadrão forte, mas o chat não perdoou a piada. A busca por um time falha miseravelmente. Então o sistema parte para uma busca ampliada. Os seguidores logo explicam a pegadinha, o jogo só te junta com players que usam a mesma configuração, a mesma proporção de assistência, o que significa que seus parceiros serão outros malucos jogando sem ajuda nenhuma igual a ela. A ficha cai. Ela percebe a enrascada em que se meteu e pensa em cancelar a missão com medo de ter que carregar o time todo. Mas o pareamento dá certo. De repente ela é jogada numa missão em andamento mesmo tentando desesperadamente cancelar. Ela grita que já era que está tudo acabado. Ao aparecer no meio do caos, ela fica paralisada no corredor, observando a carnificina de destroços de robôs. Robôs completamente destruídos, faíscas voando por toda parte. E ela só consegue se perguntar o que diabos aconteceu ali. O espanto toma conta dela e de seus seguidores. A galera do chat se recusa a acreditar na cena, achando que a brincadeira foi longe demais, e começam a se questionar. Questionam seriamente se aquilo é real, se existe mesmo um jogador passando o tutorial sem nenhuma ajuda, duvidando que ele seja um profissional numa conta Smurf, porque nem os melhores conseguiriam uma proeza dessas. Então os seguidores notam algo ainda mais chocante. Com um espanto absurdo, eles percebem que o cara eliminou uma horda de máquinas Eternal sem nenhuma assistência e sem disparar um único tiro de arma de fogo. Naquele instante ela entende tudo e encontrou o carry perfeito, o salvador que vai levar o time direto para a vitória. A vitória parece certa. Sem pensar duas vezes, ela parte em busca dele. É quando Wu Rian surge no meio do corredor escuro com sangue, pingando de sua arma e de seu corpo. Soil se aproxima com a máxima cautela, tentando chamar sua atenção. Ele se vira bruscamente e parte para cima dela, achando que é uma inimiga.
Ela grita implorando para que ele poupe sua vida. Ele para no último instante. No último momento, ele trava pedindo desculpas pelo engano, ao perceber que ela não é uma ameaça, enquanto ela repara no sangramento intenso dele. Ele já está de partida, mas ela, meio sem jeito, pede para ir junto, afinal são do mesmo time. Ela corre para alcançá-lo, apresentando-se como uma streamer e criadora de conteúdo, e já pergunta na lata se ele topa aparecer em sua transmissão ao vivo. Ela tenta acalmá-lo, garantindo que o modo anônimo está ligado e que o rosto dele vai ficar escondido, mas ele trava do nada, deixando ela super preocupada. Do nada, as sirenes disparam, anunciando que um experimento escapou e a ordem é clara: apagar o alvo na hora, sem pensar em capturá-lo vivo. Só ele entra em pânico, sem entender porque a dificuldade do tutorial simplesmente explodiu desse jeito. Ela se vira para ele, que é o cabeça do time, e pergunta se está tudo na boa. É aí que ele surge, girando uma corrente de metal com uma habilidade absurda. Ele parte para cima dos guardas e atiradores e simplesmente detona todo mundo, deixando a galera da live em choque. A galera o coroa como o mito da foice e corrente. De seu esconderijo só ele assiste à cena sem conseguir processar o que está vendo e o chat explode, geral concordando com ela e se perguntando como alguém consegue usar uma arma daquelas no manual sem nenhuma ajuda do sistema. A galera da live começa a teorizar sobre a skill dele, depois de sacar que seus olhos ficaram brancos, especulando se era poder de vento ou telecinese. Aí um dos viewers se liga que a única skill base que turbina os status físicos e muda a cor dos olhos é a entidade absoluta. O chat começa a zoar na hora porque essa é considerada uma skill lixo, que basicamente trava o jogador de usar qualquer outra habilidade e ninguém entende porque ele a escolheu. A explicação é que a skill entidade absoluta é uma das várias skills base do jogo que dá um boost absurdo nos status físicos e na resistência, mas o seu preço é bloquear o próprio jogador de usar qualquer habilidade. A comunidade inteira do jogo confirma que essa skill deve ser totalmente ignorada e a regra é clara. Se tem um jogador com ela no seu time, você vaza. Só ele fica de cara por ele ter escolhido uma skill que te impede de usar skills num jogo que é só sobre isso. Enquanto isso no chat, a galera debate a possibilidade de lutar sem nenhuma, apontando que os olhos brancos são a prova de que a skill está ativa. Alguns até sugerem que o buff físico pode ser útil numa briga na raça. Mas eles ficam de queixo caído se perguntando como ele se move daquele jeito, com essa habilidade ainda no nível 1. Woo Hyun continua aniquilando seus inimigos com a corrente e a foice. Em meio a perguntas sobre sua real identidade, ele para de pé sobre a pilha de corpos, enquanto vozes ecoam na sua mente sussurrando que aquilo ainda não é o bastante. As vozes o provocam, exigindo mais selvageria em sua vingança porque elas ainda não estão saciadas. E bem nesse momento, uma mira laser de sniper trava na cabeça dele. Só ele berra, alertando sobre o perigo e já reagindo na hora, metendo bala com sua arma enquanto xinga a enrascada em que se meteu. Seus tiros cravam no alvo e o inimigo desaba numa nuvem de fumaça e faíscas. Ela cai no chão tentando recuperar o fôlego, enquanto a galera na live bomba o chat com comentários sobre ela. Uns elogiando sua mira certeira e outros a acusando de ser KS de roubar a kill porque ela só aparece para dar o tiro final depois que o Wuhun já deixou os inimigos praticamente mortos. Ela responde à galera com um sorrisinho de canto e sem se abalar, confirmando que deu uma mãozinha no final e que o resultado é o que conta. Nesse momento, o Yan se lembra de umas paradas de sua vida passada. Soil o chama vendo ele parado ali no meio daquela zona de guerra. Ela então o batiza com o apelido de Sr. Hard Carry, o salvador poderoso que carregou o time nas costas. Ele então se vira para ela tranquilo. Ela pergunta meio sem jeito se ele ficou bravo por ela ter se metido, se justificando que só queria dar uma força mesmo que fosse pouco. Então ele nega com um gesto rápido. Ele confirma para ela que sua ajuda foi de fato essencial, o que faz o chat explodir em admiração. A vibe tranquila e a voz suave dele. A galera pira no jeito estiloso que ele lidou com o ladrão de kills. A Soil não perde tempo e chama ele na maior empolgação para zerarem juntos o tutorial. E ele, sem hesitar, topa a missão dela na maior tranquilidade. Ele se apresenta mandando Meu nome é Baek Woo Hyun.
Aí a ficha da Soil cai. Sr. Hardcarry era só uma invenção da cabeça dela. Ela fica encucada. Será que esse é o nome de verdade dele? Nem foi censurado pelo sistema? Ela, cheia de curiosidade, manda a real: você pegou a entidade absoluta como sua skill principal. E ele responde que sim, e o chat vai à loucura. A galera se divide com uns dizendo que precisam reavaliar a skill, e outros cravando que a skill é um lixo total e que o show todo é por causa do talento absurdo do jogador e não da habilidade. Fascinada, ela pergunta como diabos ele desviou das balas sem usar nenhuma skill e que jogos ele detonava antes. Ele responde seco que não jogava nada em especial. De repente ele para de andar, do nada. Quando ela pergunta o porquê, ele avisa sobre a presença de dois inimigos tipo Etanel a uns 20 metros à frente. A Soil fica de queixo caído pensando como ele consegue cravar a distância e o número de inimigos com tanta precisão sem ter nenhuma skill de detecção. Ela sugere irem checar e não dá outra, eles encontram os inimigos exatamente onde ele apontou. Ela fica chocada com a precisão absurda dos sentidos dele. Ele parte para cima dos inimigos, lembrando da adrenalina de jogar Coliseu antigamente. Enquanto isso, a Soel grita alertando ele para não ser tão imprudente. Mas ele já está lá desviando dos ataques dos robôs gigantes com uma agilidade surreal. Relembrando os tempos em que ele vivia, totalmente imerso nos games, ele solta um golpe devastador no inimigo, revelando em pensamento que ele era um jogador do topo do ranking, um ranker naquele jogo. Ele simplesmente aniquila a máquina. O chat explode nos comentários elogiando a sua habilidade insana de destruir um Etnel com tanta facilidade, sem nenhuma ajuda do sistema. A galera conclui: esse é o verdadeiro poder dos rankers do Coliseum. A Soil sem noção pergunta se ser um ranker do Coliseu é grande coisa. O chat, claro, tira sarro da ignorância dela, explicando que para os rankers de lá choviam propostas para virar pro player e que o lendário jogador profissional Butler era um deles. Ela surta ao ouvir o nome Butler, sacando que ele é simplesmente o maior jogador da cena profissional do planeta inverso. O chat começa a especular freneticamente se ele já enfrentou o Butler quando era um ranker e quem levaria a melhor numa luta entre os dois. Mas ele corta o papo mandando um vamos continuar. Então ela o segue na mesma hora. Eles chegam no portão da missão final do tutorial, onde o chefe de segurança do laboratório surge como o boss da fase tirando sarro por eles terem conseguido chegar até ali. O chefão de cabelo vermelho e óculos high-tech ameaça eles dizendo que aquele lugar será a cova dos dois. O boss completa num tom sinistro que eles logo se juntarão ao seu parceiro morto. É aí que o Woo Hyun percebe, friamente, que tudo até agora era só o aquecimento do tutorial. Seu olhar muda completamente e seus olhos brilham com uma intensidade assustadora. Alucinações sombrias voltam a surgir ao seu redor, sussurrando frases como "Te achei" e "mais rápido", atiçando ele a aniquilar o chefe na hora porque a sua vingança ainda não terminou. O boss grita, ameaçando que eles jamais sairão dali com vida. Mal sabendo do inferno que está prestes a começar, Soil avança para o ataque. Descarrega a metralhadora para dar aquela força para o parceiro, mas do nada um escudo de energia surge e deixa ela de queixo caído, envolvendo o chefão e parando todas as balas, e ela fica tipo, como assim uma barreira de partículas? A galera no chat não perdoa e tira sarro da nubice dela, explicando que o chefão de segurança é um despertado. Então é óbvio que ele tem poderes. Ter skills desse nível é o básico para um boss, e zoam ela por achar que ia resolver tudo na base da bala. Mesmo assim, ela grita para ele que vai mandar bala daqui para dar cobertura, enquanto a galera do chat só observa o show. Comenta, na maior ironia, como ela virou a donzela em perigo, rapidinho, dependendo totalmente dele. O Han, com uma agilidade absurda, se esquiva do golpe do monstrão. Numa boa, enquanto o grandalhão debocha tratando tudo como se fosse um parquinho de diversões. O chefão parte para cima com tudo, e faíscas vermelhas explodem no ar, revelando a sede dele de fazer seu oponente em pedaços para calar os demônios do passado. Só que o escudo ativa de novo e bloqueia o ataque e a galera no chat racha o bico sem entender por que a barreira ligou. Se ele nem atirou achando que o jogo bugou, o chefão chama o Han de ratinho e de repente sua pele vira puro metal sombrio. Na hora a galera saca que essa é a sua skill especial do Homem de Ferro.
O boss soca o chão com uma força brutal, gritando que vai transformá-lo em pó. O piso todo se parte enquanto ele avança para cima dele. E a galera no chat especula que ele deve pesar no mínimo 1 tonelada e que um soco desses é caixão e vela preta. O chefão grita furioso: vai fugir até quando? A galera fica de boca aberta com a manha dele de desviar de cada golpe que seria o fim. Do nada, Wuhan manda um soco devastador na cara do boss e a galera admite que nem com hack conseguiria desviar daqueles golpes mesmo com a ajuda do sistema e tiram sarro da ideia de dar cobertura para um monstro desse nível. O chefão resmunga de dor e implora para ele não desligar a skill de ferro. Vozes sinistras sussurram ao redor dizendo que o boss não pode ter um fim fácil e o provocam para acabar com ele da forma mais brutal, como vingança pelo que sofreram. O chefão entra em pânico total ao encarar o poder absurdo daquela cobaia na sua frente. Mas Wuhan continua frio como gelo. E ele aplica o golpe de misericórdia, sussurrando que essa vitória é dele. Uma notificação do sistema surge: chefe de segurança do laboratório derrotado. Soil fica travada sem conseguir processar o que acabou de ver. Enquanto isso, o chat vai à loucura com elogios chamando a performance de insana e lembrando a todos que essa luta foi no modo hard, sem nenhuma ajuda do sistema e comentando que ele parece ter muita experiência em lutar contra gente de verdade. Ela toda feliz anuncia a derrota do boss de treino e pergunta se o próximo passo é vazar. Dali, enquanto Woo Hyun senta relaxado sobre o que restou do boss, os comentários bombam confirmando que ele carregou ela nas costas, até a vitória, e se perguntando que tipo de lenda com essa skill já existe no jogo. O corpo do chefão some no ar e ele confirma para Soil que a barra está limpa para eles saírem. Os dois metem o pé do prédio e o jogo anuncia a conclusão da missão Fuga do Laboratório e que ele ganhou 1 ponto de habilidade por upar de nível. Ela então pergunta se ele vai fechar a missão principal. Ainda hoje, ele pede desculpas e diz que por hoje já deu. Então ela pede para ele segurar a onda um instante, porque tem uma coisa para ele. Ela anuncia para sua galera que o treinamento foi concluído no modo sem ajudinha. Nisso, os seguidores começam a chamar ela de maior cara de pau por querer roubar os holofotes, enquanto ela encerra a live mandando um fui. Depois, ela agradece a ele pela paciência. Ele vai direto ao ponto querendo saber o que ela manda. Com um fio de voz, ela lança a proposta colar nas streams dela direto. Ele quer saber mais sobre qual é a vibe do canal dela. E ela explica que o foco é zerar as missões principais de Inverse Planet, mas que de vez em quando rola um combate de verdade no PVP. Empolgada, ela joga na mesa que o horário da stream é todo dele se ajustando à agenda do cara, e ainda por cima uma grana pesada só pela presença dele, mas ele com classe recusa a proposta. Na mesma hora ela saca pela cara dele que a parada não vai rolar, e aceita a derrota. Ela então manda a real se pode ao menos adicioná-lo como amigo. Ele topa. Na despedida ela deixa claro o quanto curtiu a jogada ao lado dele e manda um bom jogo antes de seu avatar sumir no ar. De repente, uma notificação pipoca para Kang Soil, informando o logout e o fim do tutorial. Sozinho com o rosto marcado de batalha, ele se questiona em meio à confusão e à agonia porque não foi desconectado do game mesmo com o treino finalizado. E enquanto ele não sacava o que estava rolando, a comunidade gamer já estava fervendo com teorias sobre ele ter vencido o tutorial sem nenhum buff e sem usar armas de fogo, concluindo que só podia ser obra de hack. E no meio disso tudo, um espectador anônimo, identificado como número 62, manda uma doação absurda com uma mensagem enigmática querendo saber qual é a sensação de voltar ao mundo real, insinuando o futuro revolucionário que essa gameplay promete. Na manhã seguinte, na sede coreana da Planeta Terra, a mente por trás de Inverse Planet, a equipa enfrenta uma crise sem precedentes, tudo por causa de um único jogador. A galera da empresa assiste ao replay do feito boquiaberta sem conseguir acreditar no que via. A equipe debate como diabos o jogador aniquilou o capitão da guarda sem nenhum buff ou arma, destacando que a comunidade online já bateu o martelo de que ele é um hacker e está botando fogo nos fóruns da empresa exigindo uma resposta. Um deles levanta a dúvida: temos certeza absoluta de que não é hack? A resposta dos outros é um sonoro não. Chefe da equipe
garante que fez uma varredura completa desde a criação do personagem e não achou nenhum vestígio de alteração por software externo. Ele destaca que já viu todo tipo de hacker, os que atravessam paredes, os que somem, mas aquilo ele nunca viu uma movimentação daquelas. A equipe conclui que esse nível de domínio é impossível de replicar mesmo usando os melhores programas de hack e que se não for trapaça, o cara é de outro planeta. Mesmo assim, eles admitem a existência de uma chance mínima de ser um hack novo, ainda fora do radar. No fim das contas, a equipe decide que precisa investigar o caso a fundo. A cena corta para Wuyan e sua amiga Naon, com ela contando para ele que a internet está simplesmente pegando fogo por causa dele e que a situação é pigarreia. Saiu totalmente do controle. Ela comenta sobre a nova moda que surgiu, o desafio sem buff, onde todos os jogadores quebram a cara e nem sequer conseguem ativar os poderes, o que só fortalece a história de que ele é um hacker. Naon confessa que ficou de queixo caído quando viu o vídeo e que o sacou na hora mesmo com o modo de privacidade ativado. Ela explica que já o tinha visto em ação antes, mas nunca imaginou que ele fosse tão monstro, confirmando que qualquer um que não o conhece de verdade vai jurar que ele usa hack, concluindo que foi por isso que ele ter recebido aquele comunicado. Ela quis saber dos detalhes e ele revelou que era um chamado direto da filial do planeta Terra, lá na Coreia. Neon decifrou a situação, a empresa queria botá-lo à prova para saber se ele era um trapaceiro ou um gênio. Ele mostrou a prova para ela. O recado que pintou no meio da live da streamer Kang Soil, uma intimação para ele dar as caras. Ela logo sacou a jogada. Que a própria desenvolvedora do jogo, entrando na arena para verificar um suposto hack, ia virar um espetáculo e atrair uma multidão. E aí ela perguntou se ele ia encarar. Aceitar o desafio. Ele processou da ideia sacando que essa era sua única chance de bater um papo reto com os desenvolvedores e, quem sabe, arrancar uma pista sobre o outro mundo se algum figurão desse as caras. Ele bateu o martelo e avisou a amiga que ia para cima mesmo com o pé atrás. De toda a sua hesitação, ela mandou bem elogiando a atitude dele. E já deu a letra, ele precisava limpar a própria barra se quisesse. Continuar no jogo sem a galera ficar no pé dele chamando de trapaceiro. Mas ele estava nem aí retrucando que ninguém. Ia sacar quem ele era, já que seu rosto nunca apareceu. Neon rebateu na hora dizendo que o estilo de luta dele é tão singular que ele seria identificado na hora mesmo se trocasse de nick. Ela afirmou que não existe ninguém, nem entre os pro players, que jogue com um arsenal de habilidades tão fora da curva quanto o dele. Ela explicou que hoje em dia a identidade dos profissionais é exposta pelos seus padrões de combate, citando os debates nos fóruns que dissecam cada movimento dos jogadores com uma precisão cirúrgica. Ela soltou um suspiro de alívio por ele ter aceitado a parada, senão a streamer ia ser cancelada com força. Ele ficou sem entender a lógica da preocupação dela, já que aquela streamer não era problema dela. Aí ela o chamou de ingênuo, explicando que a multidão furiosa com essa história de hack não quer saber de fatos. Ela completou dizendo que, no início, o alvo seria ele, mas logo eles virariam a artilharia contra a streamer. Ele finalmente sacou a gravidade da coisa e resmungou, sem ter muita escolha, que sendo assim, não tinha outra saída a não ser aceitar. Soil recebeu a confirmação dele e quase explodiu de felicidade. De tanta alegria sem conseguir acreditar, ela só torcia para que toda essa polêmica bombasse seus números de audiência e um gráfico surge, projetando uma escalada meteórica. Ela mal podia esperar para testemunhar um momento épico, algo inédito na história do jogo Planeta Inverso. Ela anunciou uma live especial para colocar os pingos nos is sobre a polêmica do uso de programas ilegais. 4 dias se passaram e o Ian já estava no jogo com um visual novo, pronto para o espetáculo. Soilo recebeu com uma energia contagiante quando se encontraram. Ele percebeu que ela não tinha nenhuma desconfiança mesmo depois de ter visto seus movimentos de tão perto, e ela mesma admitiu que as provas da galera eram bem duvidosas. Ela ainda confessou que o que a fez não duvidar foi aquele seu olhar de predador insano que simplesmente apagou qualquer ideia de trapaça da cabeça dela, justificando ser pura intuição ou quê? E ele aceitou a resposta em silêncio.
Ela disse para ele dar o start na live quando estivesse a postos, e ele confirmou. A transmissão começou, saudando a multidão que aguardava ansiosamente, enquanto uma chuva de comentários opostos inundava o chat entre pedidos por respostas, e uma avalanche de acusações e memes. Ela ficou em choque quando o número de espectadores explodiu para 10.000 logo de cara da live e anunciou de novo seu convidado de honra, Wu Yan. Ele se apresentou e o chat veio abaixo com uma onda de ataques e provocações, direcionados a ele, forçando-a a ameaçar silenciar o chat se a galera não baixasse a bola. Então ela se virou para ele e perguntou o que ele achava de toda essa polêmica antes do show da verdade começar. Com uma frieza cortante, ele respondeu que considerava o assunto. Que ridículo! Isso só atiçou os haters, que agora zombam ainda mais da sua arrogância. Uma fã pergunta qual será a prova e ela responde na lata que eles trouxeram um convidado VIP para botar os pingos nos is. Um homem de terno impecável surge na arena. O tal homem se apresenta como Park Jim-hyun, o líder da primeira equipe de operações da filial coreana da companhia Planeta Terra, e ostenta o título de GM sobre a cabeça, o que deixa a galera em choque e prova que a coisa ficou séria. Woo Hyun saca na hora que esse cara é um peixe grande e pode ter as respostas sobre o outro mundo que ele tanto busca, e decide que vai arrancar a verdade dele. Após a verificação, o oficial agradece a Soil e a ele pela presença. O oficial nota em segredo que por fora ele parece um cara qualquer. O oficial os guia até a área de verificação e eles chegam a uma sala de treino pessoal de última geração, algo que ele jamais tinha visto no outro mundo. O oficial explica que a verificação vai rolar monitorando várias batalhas para provar que não há nenhuma ajuda externa. Ele concorda com o procedimento sem nem piscar. Ele se prepara para o combate. Um robô de treino colossal aparece e os seguidores o identificam na hora como uma versão média do Etanel, se perguntando se ele tem poder suficiente para detonar aquilo com suas habilidades atuais. O modo de batalha é escolhido luta até a morte contra o robô mediano. Soil parece nervosa, mas ele apenas pede que ela confie nele. Ele ri debuxando da ideia de que eles vão lutar até a morte. O oficial fica boquiaberto ao ver que ele simplesmente sumiu de onde estava. Ele disparou contra o robô e começou a despedaçá-lo enquanto o oficial ainda tentava gritar as regras do combate. O chat explode em espanto, com os seguidores se perguntando se ele está mesmo esmagando um etanel de nível médio com as próprias mãos, ressaltando que esse robô é famoso por aguentar até marretadas, enquanto outros já expressam seu misto de pavor e pena da máquina. Em meio a essa cena brutal, ele aparece arrancando a cabeça do robô sem a menor piedade. Então uma mensagem do sistema surge, confirmando que nenhuma interferência de programa externo foi detectada. Enquanto o oficial resmunga que ele é um completo maluco, admite para si mesmo que o que está vendo não pode ser um hack de jeito nenhum. Ele bate o pé no chão e anuncia o fim do teste. O oficial Park informa que não detectaram o uso de nenhum programa externo na batalha anterior, mas ressalta que a janela de verificação foi curta demais para um veredito final. Park exige que ele lute seguindo um método específico ditado por eles, e ele concorda imediatamente. A galera no chat logo percebe que esse procedimento é para provar que ele não usa hack de luta automática, sendo explicado que os programas de luta automática controlam o personagem via software e não conseguem lutar com o estilo preciso que o usuário comanda. Sendo assim, determinar o método da vitória antecipadamente e cumpri-lo arrisca a prova da ausência de trapaça. O oficial agradece e lança um novo desafio. Desta vez ele deve arrancar as cabeças de 3 robôs de treino de nível médio usando a foice de corrente. Exclusivamente. Ele é apenas a cena mostrando que a missão foi entendida. O oficial se pergunta em segredo que diabos está acontecendo, pois acreditava que essa condição seria uma desvantagem esmagadora para qualquer jogador. Mas ele percebe atônito que o garoto não demonstra o menor sinal de que vai perder. A batalha recomeça numa velocidade alucinante. Ele maneja a foice como uma habilidade sobrenatural. No fim, ele está de pé em meio aos destroços com a missão cumprida.
como uma precisão cirúrgica. Soyel explode em comemoração, provando que não estava delirando, e aponta para a galera, mostrando como as correntes dançavam com vida própria, deixando os seguidores de queixo caído sem entender nada sobre o show que acabaram de presenciar. Uns dizem que a foice é uma arma totalmente roubada, enquanto outros rebatem na hora, dizendo que o jogador é que é o monstro, não a arma, até porque essa foice concorrente normalmente só serve para ataques curtos, de perto. O moderador fica em choque com a cena, confessando que aquele nível de domínio é surreal, impossível de replicar até com os melhores cheats, e que se ele não é um trapaceiro, então é um gênio da insanidade. A curiosidade do oficial, como o GM atinge o pico, e ele questiona se o Hun realmente tem a força para derrubar um robô de treino, avançado usando apenas um elemento básico. Movido por uma sede de saber, o GM decide fazer um último teste. E então, um novo robô gigantesco e assustador surge na arena. A galera fica em pânico achando que trouxeram aquele monstro para a arena, que o GM pirou de vez e quer ver o circo pegar fogo, comentando que se ele vencer, será coroado oficialmente como um jogador de nível sobre-humano pelo Conselho Nacional. O novo adversário é apresentado o robô de treino, avançado modelo final, Ethel. Ele encara a máquina nos olhos. Um sorriso macabro surge no rosto do robô Ethel, acendendo a fúria em seu interior. O combate brutal tem início com o robô lançando um golpe esmagador que ele desvia por um fio. A batalha segue frenética e ele exibe reflexos surreais. Ele saca na hora que este oponente joga em outra liga, muito acima da média, e que um único golpe seria o fim da linha. Ele percebe que a blindagem do robô é de outro patamar e que seus ataques não fazem nem arranhão. Ele decide continuar atacando sem parar até que um dos seus golpes finalmente fure a defesa. A galera na torcida fica entre o pânico e a admiração, comentando que um único acerto seria o bastante para apagá-lo, mas ele simplesmente se nega a ser tocado numa dança insana. O GM, o GM admite que não imaginava que ele conseguiria peitar um robô avançado de frente com um item tão básico e observa que no começo ele parecia só mais um novato qualquer, mas agora ele percebe que o jogo virou e o garoto está lentamente dominando a máquina. Após pulverizar o robô com um golpe final devastador, o administrador do jogo já tinha visto o suficiente e decidiu que não precisava continuar assistindo. Com a coleta de dados para a verificação concluída, o robô de treino foi desativado e removido da arena, algo que ele notou na mesma hora. Soyel foi direto ao GM, questionando sobre o resultado da verificação, e ele bateu o martelo, confirmando que não havia qualquer sinal de programa externo, interferindo, explicando com uma frase curta e grossa que aquilo não era hack. A declaração fez a comunidade de jogadores ir à loucura, muitos se perguntando como era possível não ser cheat, enquanto outros já cravavam que a acusação tinha ido por água abaixo depois da palavra final da administração, e o post que o acusava de trapaça simplesmente sumiu. Só ele então se virou para seus seguidores com um ar de vitória, lembrando a todos: Eu não disse. Ela provocou os haters que agora não tinham como contestar a palavra oficial. E enquanto os trolls batiam em retirada, a galera notou o poder absurdo dele e o apelidou de Monstro da Força Bruta. Um cara tão poderoso que parecia um cheat humano, um título que ele curtiu na hora. Admiração. No meio das teorias da galera no chat, a Soil mandou a real para todo mundo, gravem bem na mente que ele não usa hack. O cara é que tem uma habilidade física tão absurda que parece cheat. Então ela pediu uma última palavra dos convidados. E ele só disse que a experiência foi da hora. Enquanto o oficial agradecia a Soil pelo corre, ela finalizou a live, se despedindo dos seus mais de 100 mil seguidores que ficaram divididos, uma parte chocada com a ideia dele de já ir farmar recursos logo nesse estágio e a outra triste pelo fim da transmissão que só serviu para provar que ele joga limpo, chamando o episódio de lendário. Assim que a live caiu, a Soil agradeceu tanto ao Wurian quanto ao oficial por terem colado e mandou um salve especial para ele. Wurian só fez um gesto explicando que aquilo não foi nada demais. O oficial deu um sorrisinho tirando o sarro dele por achar aquilo nada demais. E já estava vazando,
mas Wu Rian o segurou, do nada virando para ele e falando que precisava perguntar uma coisa. O oficial na hora se mostrou aberto para responder. Ele foi direto ao ponto, perguntou se o oficial já tinha topado com algum tipo de bug bizarro no jogo, mais especificamente um bug que prendesse o jogador lá dentro, sem chance de sair ou deslogar por causa de uma falha. O oficial disse que nunca ouviu falar de nada parecido. Até porque, se existisse uma falha sinistra dessas, o jogo jamais teria bombado no mundo todo, e Wu Rian sacou o ponto dele e concordou. Dessa vez o oficial resolveu vazar de verdade. E aí a Soil respirou aliviada, se sentindo bem mais leve agora que essa treta toda tinha acabado. Ela virou para o Wu Rian, parabenizando ele pelo show e disse que ia calcular a grana da live para dar um toque nele depois. E mesmo ele, deixando claro que não estava nem aí para a grana, concordou que ela podia chamar. Por dentro a Soil sacou que deixar ele ir embora assim era perder uma chance de ouro, um conteúdo insano que estava bem na frente dela, mas ficou sem jeito de pedir para ele voltar para outra live. Ela segurou a onda e não falou o que estava pensando, sacando que ele só tinha topado aparecer hoje para limpar a barra dele. Então ela só se despediu mesmo e prometeu que ia chamar ele numa próxima. O Rian ficou sozinho, meio bolado por não ter conseguido a resposta que queria sobre o outro mundo. E nesse meio tempo, pipocou uma mensagem da Jong Nayan, chamando ele para colar na sala de preparação de combate na mesma hora. Assim que ela viu que a live tinha acabado, Nayan recebeu ele super animada, já querendo saber tudo sobre a experiência dele na transmissão e falou que a galera estava simplesmente maluca, a comunidade tinha explodido. Mas ele deixou clara a sua insatisfação com a parada toda, explicando que esse lance de ficar de olho no chat e trocar ideia enquanto joga não era a praia dele. O que deixou a Nayan meio de cara. Ela logo veio com outra ideia, ele podia só imaginar que estava jogando sozinho, sem dar bola pro chat, e até se ofereceu para ajeitar todas as configurações para ele testar. Mas ele negou na hora, por não estar nem um pouco a fim de fazer live. Mas a Nayan não largou o osso e sugeriu que ele fosse testar o modo jogador contra jogador, o famoso PVP. Explicando que o sistema PVP é onde os jogadores saem na mão, sendo um dos dois modos mais irados do planeta inverso, junto com o PvE, que é lutar contra os monstros do jogo. Ele se ligou que talvez fosse por isso que ela o tinha chamado, e ela confirmou dando uma bronca de leve que ele não podia ir embora sem testar esse modo. Ele bem que tentou dar uma escapada, dando a desculpa de que ia dar um tempo sentindo que o jogo não era a sua praia, ainda mais com a mínima chance de voltar para o outro mundo. Mas a Naon cortou ele na hora, mandando a real de que o PVP é a alma do game e que ele não podia julgar só pelo tutorial. Ele refletiu sobre o que ela disse, sacando que o modo história, PvE, é uma cópia exata do outro mundo onde ele viveu. Já o PvP está lotado de novidades que ele nunca viu, e talvez ali ele encontrasse algo que o surpreendesse. Ele topou o desafio e Anão começou a detalhar os modos, começando pelos duelos que são um mano a mano direto contra um oponente, do mesmo nível, seja solo ou em dupla. Depois ela partiu para a explicação do modo batalha, onde a galera escolhe um de 4 modos: controle, escolta, captura ou extermínio, para cair na porrada em times de 5 contra 5. E para fechar ela explicou o modo sobrevivência, onde 100 jogadores são largados para coletar equipamentos e lutar até que só uma pessoa ou um time saia vitorioso. Como era a estreia dela, a Naon sugeriu que eles fossem no modo de equipe e se ofereceu para indicar uma build bolada para o personagem porque o PVP não perdoa, mas ela a cortou dizendo que não precisava de nada disso. Ele mandou a real para ela dizendo que já dominava uma build perfeitamente, a mesma que o transformou na lenda conhecida no outro mundo pelo título de O Super-Humano. Enquanto o Hun se preparava para entrar, a Naon avisou que ia gravar a gameplay toda até ele finalizar os preparativos. Ele topou, garantindo que estaria pronto num piscar de olhos. O ponto de partida foi cravado na base militar da primeira zona, uma área super famosa pela abundância de equipamentos de elite, mas que normalmente ferve de jogadores de alto nível, sendo um inferno para novatos. A Nauna implorou para que ele a deixasse gravar a gameplay dele no PVP para postar no YouTube, mesmo ele mostrando sua impaciência e pedindo para ela baixar a bola. Ele acabou deixando-se perguntando o porquê de tanto alvoroço da parte dela.
Uma janela do sistema surgiu na tela anunciando que faltavam 60 segundos para o início da partida e confirmando a escolha da base militar. Sem hesitar, ele confirmou o login. A Naon se despediu do parceiro dela com uma saudação militar, demonstrando sua torcida para que se encontrassem de novo vivos. Assim que ele entrou, já estava num saguão no terceiro andar e deu de cara com seu primeiro adversário. O cara parecia estar inspecionando o lugar, reclamando que os equipamentos e recursos ali eram uma porcaria. O adversário decidiu que precisava vazar para outro lugar. Mas o Wu-Hun o pegou de surpresa com um ataque pelas costas, e em segundos o sistema já gritava a eliminação do jogador Lucky Day por Baek Woo-hyun, o que deixou a Naon de queixo caído, já que ela não esperava uma eliminação tão rápida logo de cara. Notando que a constituição física dele era de outro nível, parecia até cheat. As notificações do sistema começaram a pipocar com uma velocidade absurda, anunciando a eliminação de um monte de jogadores um atrás do outro. A Naona assistia àquilo tudo, boquiaberta se perguntando que tipo de massacre era aquele. Ele apareceu finalizando um jogador chamado Slime Monster. Ele se ergueu sobre o corpo do seu oponente derrotado, percebendo que não sentia mais a presença de ninguém por perto, e se perguntou se aquele cara era o último sobrevivente da área. Ele analisou a situação, admitindo para si mesmo que não esperava trombar com 4 jogadores de uma vez só durante sua descida. E como ele já tinha terminado de saquear os recursos, ele sacou que precisava vazar dali. Do nada, um pedido de socorro da Naon pipocou no chat de voz berrando desesperada por ajuda, dizendo que estava totalmente encurralada por uma horda de inimigos. Ele bateu o olho no mapa para checar a posição dela e viu que ela estava no quarteirão oposto, longe pra caramba de onde ele se encontrava. Mesmo assim, ele avisou que já estava a caminho e quis saber a localização exata dela no prédio. Ela respondeu na hora terraço do terceiro andar. E ainda deu o papo que descer para lutar era suicídio porque a treta estava rolando solta em todos os andares. Ele apenas respondeu com um entendido. Num piscar de olhos, ele disparou a uma velocidade absurda e um inimigo que o viu de relance ficou em choque, gaguejando de pura surpresa. O cara se perguntou incrédulo quem era aquele vulto e qual o motivo daquela velocidade surreal enquanto seu parceiro já gritava para preparar as habilidades, pois ele ia tentar segurar a fera de alguma forma. Ele avançou com sua arma peitando os inimigos de frente. O segundo cara berrou de pavor ao ver o Hun simplesmente deletar seu companheiro, e na sequência, a notificação de abate brilhou na tela. O oponente que sobrou analisou seu estilo sacando que ele era um rusher puro, com uma build focada em agilidade. O cara então atacou, contudo gritando morra, enquanto liberava uma rajada de energia sombria e destruidora na direção dele. O Han desviou do golpe com um salto. O inimigo xingou chamando-o de aberração, e então recebeu o golpe de misericórdia. Ele manteve a frieza e o foco e continuou correndo em direção a Naon, enquanto o feed de abates pipocava com as eliminações de Olho de Peito Bebê, Tiranossauro e Adeus Frango. Ele avisou no chat que tinha chegado na base do prédio. Naon pirou com a velocidade da chegada dele e perguntou se deveria descer para dar uma força. Mas ele só mandou ela ficar quieta lá em cima enquanto já esticava a mão para a porta. Parado ali, ele contava os passos se aproximando, calculando que eram umas 4 ou talvez 5 pessoas. No instante em que a porta se abriu, ele encarou com um olhar de gelo o inimigo que estava de tocaia, pronto para atacá-lo com uma adaga. O inimigo saltou berrando com sede de sangue, mas ele respondeu com uma habilidade de outro nível, travando o pulso do oponente no ar, o que deixou o agressor paralisado de choque, sem conseguir processar a velocidade daquela reação. Uma mensagem do sistema brilhou anunciando a eliminação do jogador. Hazar por Baek Woo-han, que parou sobre o oponente caído percebendo que precisava acelerar o ritmo para acabar logo com aquilo. As notificações do sistema viraram uma cachoeira na tela, anunciando a eliminação de uma série de jogadores com nicks bizarros como Seja Bom para Seus Pais, Jantar de Camarão e Cuidado Dental, o que fez sua parceira se perguntar, de queixo caído como aquilo estava acontecendo tão rápido. Naon se ligou que ele estava simplesmente varrendo o mapa, completamente sozinho. E do mais absoluto nada ele materializou ao lado dela sem fazer um único som.
Ela tomou um susto tão grande que gritou e atacou por instinto um golpe que ele desviou sem esforço, enquanto ela dava uma bronca por ele ter aparecido daquele jeito do nada. Ela confessou que não sentiu absolutamente nada, até ele estar literalmente colado nela, ressaltando com espanto que naquele ritmo ele já tinha farmado 14 abates sozinho, enquanto ele só se perguntava se sua vinda tinha sido realmente necessária. Ele então quis saber se ela já tinha limpado a área de inimigos e perguntou surpreso sobre a motosserra que ela empunhava. Com um sorriso descarado, ela justificou que era a única ferramenta de persuasão que achou à mão. Ela declarou cheia de confiança que a derrota não era uma opção e garantiu que ia carregar a equipe nas costas até o fim da partida, uma promessa que ele ouviu com uma dose de puro deboche. No final, o placar falou por si só, anunciando que o time deles ficou em primeiro lugar entre 50 esquadrões, com o Rian aniquilando 25 adversários, enquanto Naon se virou com 7 eliminações e 15 assistências. Ela mal podia acreditar na sequência de 10 vitórias seguidas, confessando que estava completamente esgotada e que já dava por aquele dia. Ele simplesmente concordou. Sozinha, ela refletiu que ele parecia só um universitário qualquer, mas a verdade era que o cara era uma verdadeira máquina de combate. E ela decidiu que iria lançá-lo no universo das lives, não importava como. Ela pediu desesperadamente que ele esperasse apenas 2 dias antes de começar sua missão principal, prometendo ter um plano de negócios irrecusável pronto até lá. E mesmo quando ele tentou deixar claro que não estava nem um pouco interessado e que aquilo não estava nos seus planos, ela o cortou, insistindo para conversarem depois, e simplesmente desapareceu. Ele ficou para trás, sozinho, refletindo que toda aquela habilidade no jogo não o aproximava das respostas que buscava sobre o outro mundo. Mais tarde, Soy, em seu quarto, viu o fórum da comunidade do jogo pegar fogo, com discussões sobre o deus do cheat e sobre como ele precisava virar pro player, fora a avalanche de elogios à live. Ela então reparou no contador de views que já passava de 100.000 e se perguntou se algum dia veria um número daqueles de novo em sua carreira. Um desejo forte de continuar fazendo streams com ela invadiu e ela se martirizou por não ter sido mais incisiva. A imagem da recusa total dele em sequer considerar a ideia de streamar voltou à sua mente. Ela tentou amenizar, dizendo a si mesma que ele não tinha sido tão duro, mas no fundo sabia que ele foi irredutível desde o começo. Foi então que ela decidiu checar os ganhos da live e ficou completamente paralisada ao ver a bolada que eles tinham levantado. No outro dia, Naum intimou seu parceiro para um café e ele, sem entender o motivo daquela urgência, viu ela virar a tela do notebook, revelando um arquivo chamado Projeto Streamers Baek Woo-hoon Jong Nayan. Com um brilho nos olhos, ela explicou que aquilo era uma apresentação de negócios. Ela virou à noite montando tudo para convencê-lo, mas a primeira coisa que ele fez foi tirar sarro do design, mal feito, perguntando se aquela era a qualidade de um projeto que levou a noite inteira. Sem se abalar, ela o lembrou do acordo anterior, que ele topava contanto que só precisasse jogar sem interagir com a galera. Então ela o pressionou. Se você não precisar dar a mínima para o chat e só focar no jogo, a proposta fica mais interessante. Ele logo se esquivou, dizendo que nunca concordou de fato, que estava apenas considerando a hipótese. Mas ela já tinha com plano B, propôs um formato de react no estilo reality show. Ela explicou que o formato era parecido com programas de TV, onde comentaristas assistem a vídeos gravados de outras pessoas e dão suas opiniões sobre eles. Para fechar a proposta, ela sugeriu a divisão de tarefas. Ele seria a estrela do gameplay, enquanto ela cuidaria de toda a interação com o público e dos comentários. Ela não desistiu, continuando a vender o projeto da stream, sugerindo até trazer um narrador profissional, caso ele achasse que a dupla sozinha não seria o suficiente. Chegou a propor uma parceria irrecusável de dividir a grana 60% para ele contra 40% para ela. Ela ficou na dúvida se a proposta era forte o bastante, mas ele bateu o pé negando na lata e deixando claro que não estava nem aí para o assunto. Foi quando ela sacou que a parceira dele não estava sacando a grana que o streaming rende. Então ela mandou a real perguntando se ele já tinha conferido o pagamento.
que a streamer Soil tinha mandado para ele mais cedo só para refrescar a memória dele. Ele até viu o e-mail chegando de manhã, mas nem abriu por causa da sua pressa para sair. Curioso, ele pegou o celular para checar a mensagem de Kang Soil que trazia o seu primeiro pagamento no valor de 6 milhões de won, junto com um bilhete sobre uma mensagem de doação bem curiosa que veio no pacote. Neon ficou de queixo caído com a bolada sem acreditar como ele podia simplesmente ignorar o streaming, mesmo faturando 6 milhões de won. Mas a atenção dele estava toda cravada na mensagem anexa, e ele começou a ler as doações em sequência de alguém que se intitulava Espectador Anônimo 62, que o saudava de volta e queria saber qual era a sensação de retornar para a realidade, avisando que uma nova missão especial estava pronta para ele e que a partir daquele momento estaria de olho na sua stream. A ficha do Wuhun caiu na mesma hora. Aquela pessoa sabia que ele tinha voltado do outro lado e que usar o número 62 no nick era uma alusão direta a ele, a cobaia número 62. A ansiedade e as perguntas tomaram conta dele, que ficou noiado sobre a identidade de quem conhecia seu segredo e sua volta. Desesperado, ele perguntou com toda a seriedade para Neon se ela conseguiria rastrear as informações do doador, mas ela jogou um balde de água fria, explicando que era impossível por causa das leis de privacidade. E ainda completou que ele não podia chamar o doador no privado e que a única chance de interagir com essa pessoa seria durante a live. E foi nesse exato momento que ele bateu o martelo e topou o desafio. Ele declarou com toda a convicção que ia fazer a stream, o que fez os olhos dela brilharem de empolgação. Ela logo pediu para ele confirmar sem chance de dar para trás depois. Em seguida, um anúncio oficial foi disparado para toda a comunidade do jogo, cravando que o Lord Hacker daria as caras numa stream solo chamada Turismo de Hack, com a presença do comentarista Shesong Chaol e de Yongnaon. E na noite de gala da sexta-feira, a galera toda se ajeitou para não perder um segundo, com jogadores pilhados, se juntando na frente das telas como se fossem um só. A comunidade do game simplesmente explodiu de expectativa e de perguntas sobre quem era a comentarista misteriosa, enquanto a contagem regressiva para os últimos 5 minutos, antes da stream começar, zerava no estúdio de transmissão dentro do mundo de Planeta Inverso. A tensão no ar era quase palpável e dominava o ambiente antes de irem ao ar. Neon confessou que estava a ponto de surtar de nervosismo, enquanto o comentarista Shaong Chaol tentava acalmar os ânimos, garantindo que eles estavam com tudo preparado. Já que era um comentarista fera no jogo, confessou que até ele ficou com um frio na barriga quando recebeu o convite, e ficou impressionado com a manha dela de ter conseguido trazer o Wuhun para a stream. Ela deu uma risada nervosa, lembrando que ela aceitou na hora o convite, mal sabiam eles qual era o verdadeiro motivo por trás daquele sim tão rápido. A live foi iniciada sinalizando que o show ia começar e Naon abriu os trabalhos dando as boas-vindas para a galera e logo em seguida Chá se apresentou. O chat simplesmente ferveu com uma chuva de perguntas sobre onde estava Wuhun, exigindo que ela aparecesse. Com jeitinho ela acalmou a galera dizendo que ainda era muito cedo para ficarem desapontados. Um surgiu dentro do jogo, para a loucura dos seguidores que foram ao delírio e confirmaram que não era clickbait. E Naon explicou que a parada do tour do hack seria tipo um react ao vivo, onde eles comentariam e dariam suas opiniões enquanto assistiam à gameplay dele, que já estava com o modo de privacidade ativado. Ela jogou a real para a galera perguntando se estavam prontos para o show. Depois de deixar todo mundo no hype sobre o estilo de jogo dele, ela mandou o sinal para ele começar a ação, para que ele recebesse na hora uma mensagem no seu dispositivo, vinda do escritório de gerenciamento do outro mundo, com a missão de salvar os sobreviventes e vazar da floresta. Os detalhes da missão principal pipocaram na tela. Era para dar um perdido nos guardas que caçavam a cobaia fugitiva e encontrar a galera do escritório fora da mata, o que ele comentou ser a mesmíssima fita da última vez. Ele se ligou que no outro mundo, sua única preocupação foi meter o pé, mas dessa vez ele decidiu virar o jogo e soltou um berro para chamar todos os inimigos para a treta. Os inimigos sacaram o som do seu grito, e o líder deles, ao vê-lo, mandou um grito na hora ordenando um ataque vindo de 3 direções diferentes. Ele partiu para cima dos seus agressores com uma habilidade absurda, usando sua arma para desviar dos golpes em sequência
e já mandou a letra dizendo que todos eles iam de base enquanto ele girava a sua arma, causando uma destruição total. Os guardas despejaram uma chuva de balas na direção dele, mas com movimentos rápidos e certeiros de sua arma, ele conseguiu bloquear e desviar de tudo. Gritos de agonia ecoaram de um dos inimigos que foi atingido. Um dos guardas o chamou de idiota por vir de peito aberto, enquanto outro berrava ordenando que o apagassem. Ele usou a corrente de sua arma para laçar os inimigos e puxá-los com tudo. Saltou no ar usando a arma para encurralar seus oponentes, fazendo com que eles batessem uns nos outros em meio a gemidos. Ele continuou o amasso sem dó, jogando seus inimigos no chão com força total, e depois caiu sobre eles do alto, finalizando a conta enquanto um dos sobreviventes, apavorados, gritava chamando-o de inseto maldito e entregando sua localização. No estúdio Naan, estava de queixo caído com o que via. Enquanto isso, o comentarista Shah disse que esse estilo era totalmente diferente do planeta inverso que ele conhecia, ressaltando que era a primeira vez que via uma gameplay assim em toda a sua carreira. Ele acrescentou que juntar os inimigos daquele jeito sem a menor estratégia era bizarro. Enquanto isso, a galera no chat tirava sarro dizendo que a existência do próprio deus do hack já era a estratégia e ter preguiça de caçar inimigos tornava-lhe a ideia de trazê-los até você a jogada mais lógica. Uma doação surgiu de um espectador perguntando se a habilidade de existência absoluta era tão roubada assim por não ter tempo de recarga. Naon passou a bola para o comentarista especialista, que negou na lata. Já explicou que a maioria das habilidades tem cooldown, e por isso a build dos Wians que se foca em elementos básicos sem recarga pode parecer apelona demais. O comentarista continuou explicando que a existência absoluta só dá um up nas capacidades físicas e não melhora a inteligência de combate ou a eficiência da arma, lembrando a todos que ele joga no modo raiz sem nenhuma correção do sistema. E ele fechou sua análise dizendo que a performance insana se deve ao fato de ser ele no controle da habilidade e que se ele tivesse esses atributos físicos na vida real, lutaria do mesmo jeito. A cena corta de volta para o jogo, onde os guardas estavam se reagrupando para o próximo round. O comentarista Shah soltou o verbo dizendo que esse estilo de jogo não tem nada a ver com o planeta inverso que ele manja, e ainda destacou que em toda a sua carreira ele nunca tinha visto uma gameplay assim. E ainda completou que juntar os inimigos daquele jeito, ignorando totalmente a estratégia, era bizarro. Enquanto isso, a galera no chat já estava zoando, dizendo com sarcasmo que o cara ser o próprio deus do hack já era a estratégia suprema e que ter preguiça de caçar os inimigos fazia com que a melhor jogada fosse simplesmente trazer todos eles para perto. Aí pintou uma doação na tela com um espectador, querendo saber se a habilidade de existência absoluta era tão roubada assim por não ter cooldown. A Naun na hora jogou a pergunta para o comentarista especialista, que mandou um não na lata. O Chá explicou que a maioria das skills tem cooldown e é por isso que a build dos Wians, focada em ataques básicos sem recarga, parece ser absurdamente forte. O comentarista emendou, explicando que a existência absoluta só turbina os atributos físicos, mas não aumenta a noção de jogo ou a maestria com a arma. E fez questão de lembrar a galera que ele joga no modo cru, sem nenhuma ajuda do sistema. E ele fechou sua análise afirmando que a performance absurda é porque é ele no controle da skill, e que se ele tivesse esses mesmos atributos físicos na vida real, ele lutaria exatamente do mesmo jeito. A câmera então voltou para o jogo, mostrando os guardas. Berrou sobre a urgência de fechar o cerco ao alvo. De repente, Kim Shaol, um líder do esquadrão do escritório de gestão do outro mundo, surgiu exigindo que todos baixassem as armas e se rendessem pacificamente. O escritório foi revelado como um departamento governamental focado em neutralizar entidades invasoras que atravessam portais dimensionais, e o texto detalhava que seu foco principal é deter e suprimir entidades perigosas dentro do mundo invertido, onde as dimensões colidem. Wuhan reconheceu Kim Sheol, na hora chocado por vê-lo como líder do esquadrão ali. Reparando no seu uniforme, Kim sacou que ele era uma vítima fugindo do laboratório. Então pediu desculpas pela abordagem hostil e ordenou que seus homens recuassem, o que Wuhan aceitou com uma calma impressionante. O líder notou o aparelho sem fio na sua mão.
Então, o fugitivo lhe disse que o pegou de um agente dentro do laboratório. Kim deduziu que o agente tinha sido abatido e Woo Hyun pensou consigo mesmo que o líder ainda mantinha o mesmo coração nobre que tinha no outro mundo. Kim pediu que ele permanecesse no escritório de gestão até sua identidade ser confirmada para barrar qualquer tentativa de infiltração por parte de afiliados do laboratório. Ele concordou e o líder agradeceu, prometendo guiá-lo pessoalmente. O sistema anunciou a conclusão da missão principal ao se aliar à gestão. Com isso, ele ganhou um novo nível e um ponto de força, e o imponente QG do escritório surgiu no horizonte. Ele se viu sentado numa sala que mais parecia um centro de interrogatório dentro da sede. Incrédulo de ter parado ali, ele reviveu suas memórias de quando escapou do laboratório no outro mundo, onde aceitava missões de corporações para juntar grana para sua vingança, incluindo operações de extração e neutralização. Mas ele fez questão de frisar que a maior parte do seu trabalho envolvia missões de supressão dentro da dimensão invertida. Ele relembrou suas batalhas no outro mundo, onde as corporações exploravam a dimensão invertida, caçando recursos de forma imprudente. E quando esses recursos se mostravam inúteis, eles simplesmente jogavam a missão de limpeza no seu colo, o que o colocou em rota de colisão direta com o escritório de gestão do outro mundo. Ele explicou que sua relação com o escritório era uma bagunça, pois às vezes eles uniam forças em operações de contenção, mas em muitas outras eles batiam de frente e apontavam suas armas um para o outro até que uma voz o chamando pelo nome quebrou sua linha de raciocínio. A pessoa se apresentou como Lee Eugene, uma agente da primeira equipe do escritório de gestão do outro mundo. Enquanto isso, a galera no chat pirava com sua aparição, elogiando sua beleza, que era considerada uma das mais lendárias do jogo. Ela o recebeu com uma formalidade calculada, notando que ele enfrentou um verdadeiro inferno para chegar até ali, ao que ele reagiu reconhecendo-a instantaneamente. Ela então lhe apresentou duas escolhas para o seu futuro. A primeira, viver como um civil sob a proteção do escritório, com uma proibição total de usar seus poderes. E a segunda, se juntar a eles e se tornar um agente do escritório de gestão do outro mundo. E ela deixou claro que se ele escolhesse a segunda opção, não seria um agente de campo de imediato, mas passaria por um treinamento de elite e só seria enviado para a ação quando a equipa julgasse que ele estava no nível certo. Ele refletiu sobre a bizarra ironia de que, no outro mundo, ele caçava agentes do escritório e agora poderia se tornar um deles. Ela perguntou qual era a sua decisão final. Ele abriu a boca para responder, mas a transmissão foi cortada abruptamente, deixando todos no maior suspense. A pressão dos seguidores era total, exigindo que ele não abandonasse o jogo agora. Lá no fundo, ele sacou que voltar à vida normal era o mesmo que voltar a ser um mercenário de aluguel para as corporações, um caminho sombrio que ele jurou nunca mais trilhar. Além disso, sua curiosidade sobre os segredos do escritório era um fogo que não se apagava. Ele bateu o martelo, decidiu se juntar a eles como um agente. Na hora, Eugene vibrou com a decisão dele, sabendo que ele seria um trunfo poderoso para a equipa. Ela até abriu o jogo para ele, contando que as corporações andam numa caça frenética por despertos, deixando o escritório desfalcado de talentos. Em voz baixa, ela mandou a real para ele, dando o papo reto que muitos se ferram ao assinar com as corporações, e garantiu que não era só papo de vendedora por ser uma agente do escritório. Ela explicou que as corporações ainda estão engatinhando no treino de despertos e não têm a menor experiência e pior lavam as mãos quando rolam acidentes no treinamento. Já o escritório, por outro lado, é visto como uma organização com história e poder. E ela deixou clara a diferença brutal entre a experiência do escritório e o amadorismo das corporações. Ela admitiu que a grana das corporações pode até ser maior, mas o risco de trabalhar para eles é absurdamente alto. E disso o Han entendia bem. Afinal, viu muitos despertos serem apagados cumprindo missões corporativas no outro mundo, e ele lembrou com um gosto, amargo na boca, que algumas empresas caloteiras não pagaram o que deviam, forçando-o a usar métodos extremos para obrigá-las a pagar. Ele se ligou que foram essas tretas que expuseram sua identidade de semi-desperto para o escritório e o deixaram na mira deles por um tempo.
e ficou pensando se foi nessa época que cruzou com o gerente Kim. Eugene então deu início aos trâmites para oficializar o status dele como desperto no sistema e passou para ele seu celular de serviço. Ele quis saber qual era a próxima fase. Aí ela reforçou que rolaria um período de testes e avaliação antes da promoção e de ser escalado para uma equipe. Ela deixou no ar a esperança de que ele caísse na equipe dela, a equipe, se tudo desse certo, o que ele também queria com todas as forças. Ele sentia que ainda tinha essa dívida com ela, já que foi por ela ter comandado a invasão ao laboratório que ele e sua galera saíram vivos de lá. Mesmo com as tretas que rolaram entre eles, depois ele decidiu que essa vitória seria dedicada a ela e a todos que se foram. E enquanto eles estavam num papo descontraído, empolgados para trabalhar juntos, a galera que assistia à live percebeu uma coisa muito bizarra e começaram a se perguntar como os NPCs conseguiam trocar ideia com tanta naturalidade. A galera nos comentários logo apontou que os NPCs normalmente não desenrolam um papo tão complexo e fluido assim. Shai e Naon ficaram fritando sobre as possibilidades, enquanto ela estava em choque porque a personagem Lee Eugene que ela conhecia no jogo era totalmente diferente daquela que via agora. Foi aí que Chao desvendou a verdade que explodiu suas mentes. Era uma tecnologia de IA de resposta total. Esse tipo de inteligência artificial foi projetada para ser capaz de reagir a absolutamente qualquer situação ou comando e se comunicar de forma livre, diferente dos NPCs travados de sempre. Ele ressaltou que essa tecnologia devora uma quantidade absurda de recursos e era considerada impossível de rodar em jogos online, se perguntando se os caras tinham descoberto a fórmula mágica para resolver isso. Chao rebateu a opinião de Naon, cravando que aquilo era um easter egg secreto e que, se não fosse, não estaria tão escondido, o que indicava que existiam condições especiais para desbloqueá-lo. Ele teorizou que a condição mínima era começar o jogo com taxa de aprimoramento zerada desde o level 1, que é a grande. Diferença que separa um jogador raiz de um jogador pay to win. Naon encerrou a live, mandando a real os fóruns iam pegar fogo com essa descoberta. A galera foi à loucura no chat e o Shao mal conseguia se conter na maior pilha pela revelação oficial da empresa, confessando que perdeu até o sono de tanta ansiedade. Ali no estúdio, a Naon mandou a real, comentando que qualquer um que manja de verdade da lore do jogo ia pirar com a situação, já soltando uma pista sobre a possibilidade de trazer um peixe grande no futuro. Logo em seguida, ela se virou para o Chá, nosso comentarista com aquela cara de quem vai dar uma notícia chata, falando que a parte da história programada para hoje ia ter que parar por aqui, deixando a galera na maior expectativa pela próxima live para ver o resto e já emendou que era hora do PVP mesmo com o chat inteiro reclamando. Nisso, o Woo-hyun brotou na sala de espera da partida, sacando que aquele espectador anônimo número 62 ainda não tinha dado as caras. Antes ele tinha dado o papo para Naon ficar de olho e avisar na hora se o tal espectador mandasse qualquer doação ou mensagem deixando claro que a situação atual não era nada perto da importância daquele mistério. Ela topou na hora e, como não rolou nenhum sinal, ele decidiu seguir com a live, já que não recebeu o contato dela. Ele só mandou "tô pronto". Na mesma hora, ela anunciou que o show de PVP ia começar. O Shao já comentou que essa era a estreia do nosso jogador hacker numa partida oficial com o pontapé inicial sendo pela Liga Normal. Ele deu uma geral no sistema de ranking do Planeta Inverso, que tem 8 patentes no total, e explicou que para sair do zero é preciso ganhar 10 partidas na Liga Normal e pegar a patente bronze. O Chá ainda jogou na roda que os pro players levam uns 30 minutos para fazer isso, enquanto a galera normal pena por umas 2 horas, o que deixou o Chá todo se sentindo um noob. E do nada, pá, uma nova missão pipocou na tela desafiando o Woo-hyun a chegar no bronze em apenas 30 minutos em troca de uma recompensa absurda de 500.001, o que deixou a Naon de queixo caído. Ela mandou uma mensagem correndo para o colega dizendo que a missão era insana e questionando se ele dava conta de vencer 10 partidas em meia hora. Enquanto isso, o chat fervia com a galera dividida se aquilo era pura confiança ou só marra, e todo mundo mandando ele acelerar. O clima no estúdio ficou elétrico e ela convocou geral para não perder um segundo e ficar ligado até o fim com o narrador
soltando aquele aviso sinistro. Eles mal sabiam o que estava por vir. O sistema de matchmaking não demorou e achou uma partida solo na área residencial da Zona 6, e o primeiro round ia começar em 10 segundos. O Chao ficou chocado ao ver ele com uma arma totalmente desconhecida e já começou a analisar a jogada, se perguntando se era uma build para luta de perto e que ele poderia dominar completamente o jogo se conseguisse manter a distância certa. O primeiro round começou e o Shah já mandou a pergunta no ar: será que o adversário subestimou o Yan? Enquanto isso, o oponente já soltava a sua skill de explosão de gelo. Mas o que se viu foi a cara de choque e pavor do oponente. E o primeiro round acabou num piscar de olhos com a vitória do Wuhan, placar de 1-0. O round seguinte mal começou e o adversário já jogou a toalha assim que o viu, chamando ele de mais uma conta Smurf. E assim, vitória fácil para ele. Na segunda partida, o Wuhan sacou de novo sua arma bizarra e o adversário berrou em choque ao perceber que sua lança sombria tinha sido totalmente bloqueada. A câmera focou no rosto do oponente, que se contorcia de dor. E fim de papo. Na segunda partida, vitória em cima do jogador Pão de Melão por um placar de 2-0. A terceira partida foi contra um cara com uniforme de taekwondo e acabou tão rápido quanto começou com o oponente. Porquinho da Índia, comedor de feno, sendo deletado do mapa e mais uma vitória por 2-0 para a conta dele. A sequência de vitórias era implacável com o histórico mostrando o massacre. Quarta, quinta, sexta e sétima partidas foram um massacre com diferenças mínimas de tempo e vitórias avassaladoras. Já ficou de queixo caído? É que o Wuhan foi rápido demais, cravando 10 vitórias seguidas em meros 20 minutos e já sendo promovido para o rank bronze. Não pirou com aquilo enquanto os seguidores sentiam o abismo de poder, descrevendo a performance como algo insano e destruidor de recordes profissionais. Já destacou que o tempo recorde era inacreditável, mas o mais impressionante mesmo era o histórico de partidas em si. Já explicou que o desempenho de um jogador geralmente oscila quando a partida fica desfavorável ou perigosa, e comentou sobre a dificuldade de lidar especificamente com uma build de fogo. Mas One simplesmente passou por cima de qualquer build com uma performance perfeita, sem oscilar um instante sequer. Uma nova doação de 500 mil de pinhão pintou na tela e Naon mandou um salve enquanto Chá mostrava sua ansiedade para ver o desempenho dele nas próximas ranqueadas. Não então se perguntou por que raios era tão difícil snipar alguém em uma transmissão. Chá explicou que tentar cronometrar a fila com um jogador específico para cair na mesma partida pode ser uma tarefa quase impossível por causa da natureza da live. Embora a chance de dar certo não fosse alta, ele esperava que fosse apenas uma preocupação boba. Os espectadores, no entanto, viram aquilo como um presságio da desgraça que se aproximava. O sistema encontrou uma partida ranqueada solo na Zona 11, o cemitério. E assim que ele entrou, alguém gritou, anunciando que tinha te encontrado o seu alvo. O jogador de cabelo laranja e óculos apareceu descrevendo Wuhan como o malandro descarado, que ele finalmente tinha na mira, declarando que era hora de dar um jeito no hacker, deixando os seguidores em choque, que se perguntavam espantados como o snipe tinha funcionado logo na primeira ranqueada. Enquanto isso, outros já apontavam que isso é um comportamento bem comum dessa laia de jogadores, mesmo não sendo da empresa. Já sinalizou que não se deixaria levar por essas provocações, pois já tinha sido aconselhado a ignorar completamente situações assim. E enquanto não assistia, nervosamente seu adversário iniciou o primeiro round com um uro ensurdecedor e uma explosão de poder colossal. O oponente investiu com força total na direção dele, tentando finalizar a luta com um único golpe. Só que ele é que voou pelos ares, berrando ofensas, enquanto o chat tirava sarro da sua total incapacidade de acertar um golpe depois de toda a sua arrogância. E se perguntavam, com puro sarcasmo, quem é que estava aprendendo a lição agora, já que a esperança de ver uma luta de verdade foi por água abaixo. Wuhan lançou um ataque de varredura com a espada, fazendo os torcedores do oponente repensarem tudo. E um deles expressou seu arrependimento por perder tempo com uma performance tão decepcionante. O primeiro round acabou com a vitória dele por 1-0 sobre o tal jogador que, coberto de sangue, o chamou de monstro.
O sistema então anunciou o início do segundo round para dali a 10 segundos na mesma arena do cemitério. O oponente sentiu a vergonha e o desespero de perder mais uma vez. Então ele decidiu apelar para aquele truque como seu último recurso para não ser derrotado. O segundo round começou em meio a uma atmosfera tensa e Wuhan notou algo estranho em seu oponente, que agora estava envolto por uma aura de energia. Ele sentiu que o clima da batalha tinha mudado drasticamente. Ele avaliou a situação, notando que a aura do oponente estava mais nítida e pesada do que antes, e analisou seus movimentos que se tornaram muito mais eficazes. E aquilo o fez sacar o estilo Edel. O adversário caiu na gargalhada, gritando que Wu Rian finalmente tinha se ligado, se gabando de ter pegado leve com ele no primeiro round de propósito. Foi aí que a ficha caiu, era exatamente isso que acontecia quando o adversário era um trapaceiro ou um troll. Com a situação clara, a dica de Naun ecoou em sua mente, que mandou ele simplesmente amassar os caras e quebrar o ego deles no meio. O adversário sentiu na pele que o clima tinha virado do nada ao seu redor, mas deu de ombros achando que sua vantagem absurda era a garantia de que não precisava ter medo. O rival, cheio de ódio, berrou para ele parar de se achar, enquanto o outro, na maior frieza, desviava do seu ataque. Ele mandou um contra-ataque devastador, fazendo o adversário urrar de dor e soltar todos os tipos de xingamento para cima dele. Apenas gritos de agonia saíam do rival enquanto era surrado sem dó. Desabando no chão, ele praguejou contra o próprio azar. A galera inteira se perguntava em choque o que diabos estava rolando, enquanto Naon apenas confirmava que o que eles viam era a mais pura realidade. A comentarista Shah sacou que ele estava se segurando para não dar o golpe de misericórdia, mesmo tendo tido chances de sobra, e ela teve a certeza de que o deus da mecânica estava seguindo o conselho dela ao pé da letra. Ela admitiu meio tensa que tinha mandado ele esmagá-lo, só que ela jamais imaginou um massacre tão brutal, o que fez o chat começar a chamá-la de a mina sinistra que criou o monstro e a galera se perguntar com um calafrio na espinha qual seria a próxima dica dela. O adversário, já no chão e derrotado, só sabia xingar-se, perguntando em puro pânico quem diabos era aquela figura na sua frente que o encarava com uma frieza de gelar os ossos, com a espada apontada para ele. Ele ergueu a espada e, olhando nos olhos do rival apavorado, avisou que ia devolver cada uma das palavras que ele tinha dito antes, e então desceu a lâmina com um golpe final, acabando com o show. O sistema do jogo anunciou o fim do segundo round com uma vitória avassaladora para Baek Woo-hyun, com um placar de 2-0 sobre o jogador anônimo, consagrando-o como o grande campeão da partida. Depois daquilo, ele engatou uma sequência de vitórias, num ritmo simplesmente imparável, empilhando um triunfo atrás do outro em partidas normais e duelos quebrando a marca de 30 vitórias seguidas em tempo recorde. Lá no estúdio de transmissão, a Neon estava de queixo caído por ele já ter batido o rank. Ouro chocada que o cara tinha conseguido um recorde de 30 vitórias seguidas logo na sua primeira live, o que deixou o chat todo sem fôlego, se perguntando se era isso que chamavam de esmurfar e o que raios ele comia no café da manhã para ser tão monstro. A galera no chat começou a flodar implorando para ele ensinar a build do personagem. Na hora ela ficou meio na dúvida porque a maioria dos pro players guarda suas estratégias a 7 chaves, mas mesmo assim decidiu arriscar. Ela mandou uma mensagem para ele meio sem jeito, perguntando se rolaria dele mostrar a build, mas deixando super claro que ele podia dizer não sem problema nenhum. Mas para a surpresa dela, ele topou na hora respondendo um simples por que não, o que a deixou chocada e feliz da vida. Ela então anunciou para os espectadores que o deus da mecânica ia revelar a build dele, e que ela mesma ia organizar tudo e postar no fórum da comunidade. Depois da live, o que gerou uma onda de choque no chat com a galera, simplesmente não acreditando que um jogador com aquele nível de confiança toda ia abrir o jogo e revelar seus segredos mais bem guardados. Com o tempo da live se esgotando, ela e Chao se despediram da galera, agradecendo imensamente pela companhia e anunciando o fim daquela longa transmissão. Assim que as câmeras desligaram, Shao soltou que aquilo tudo tinha sido uma completa loucura, mencionando a IA super adaptativa, a sequência absurda de vitórias e a revelação da build
prevendo que os fóruns da comunidade iam simplesmente explodir. A conversa era toda sobre elas. Ela, curiosa, questionou o comentarista Cha sobre o recorde supremo de vitórias em sequência. Vitórias. Ele então revelou que o topo do pódio pertencia a Butler com uma sequência insana de 76 vitórias e o cara nem estava na sua conta principal. Conta. Ela botou fé, dizendo que torcia para Wu-Yan pulverizar essa marca certa de que ele tinha poder para isso. Chá, por sua vez, ponderou que Butler é conhecido por ter sangue nos olhos e provavelmente já estava de olho no novo deus da mecânica. Enquanto isso, um post viralizou na comunidade do Tempo Inverso, expondo a real sobre o jogador que tentou dar uma de sniper contra Wu-Yan, explicando que ele levou ban permanente por usar umas paradas ilegais. Nos comentários a galera tirou sarro da ironia porque o suposto sniper quis pagar de moralista para cima do hacker, mas na verdade o malandro era ele. A galera pirou ao notar que ele conseguiu humilhar o cara, mesmo sabendo que ele estava usando truques, provando uma habilidade de outro nível. Os usuários comentaram que ele tem um talento nato, uma espécie de cheat biológico que o permite colocar os trapaceiros no seu devido lugar, algo que nem mesmo o lendário Butler conseguiria fazer. Longe dali, o pro player Butler assistia a tudo em sua tela e soltou um "Opa, isso ficou interessante". Dias depois, a segunda live começou com Wu Yan numa floresta notando que o espectador anônimo de número 62 não tinha dado as caras na live anterior e ele se perguntou se alguma peça do quebra-cabeça ainda faltava. Foi quando Lia Eugene surgiu. De novo, e o chat simplesmente explodiu elogiando sua beleza e a IA de ponta cravando que ela merecia fácil um lugar no top 3 das NPCs mais queridas. Eugene perguntou se rolava um frio na barriga pela sua primeira missão real. Ela respondeu, na lata estava. Tranquilo. Uma nova janela de missão pipocou na tela, mandando ele se equipar com o traje de combate e seguir para o local marcado. Então ele pensou que, para um agente novato, receber uma missão de campo de cara era ótimo, pois pulava toda a parte chata do treinamento. Vantagens de estar num jogo, né? Ele quis saber qual era a da missão. Eugene então explicou que o objetivo era exterminar as criaturas invasoras no mundo invertido por completo, e depois selar o local, já que havia boatos de uma agitação fora do comum por parte daqueles bichos. Eles chegaram numa fábrica abandonada e ele sacou que era mais um lugar largado para trás pelas corporações. E Eugene confirmou dizendo que elas largam esses lugares de propósito, porque às vezes as criaturas têm sua utilidade. Ela suspirou desapontada, comentando que as corporações tocam o terror e depois simplesmente lavam as mãos quando a grana para de entrar e ele teve que concordar, sacando que a jogada das megacorps é a mesma nos dois mundos. Ela continuou explicando que os invasores da vez eram do tipo insetoide pequenos e de baixo risco, mas o problema é que são tantos que a missão se torna um verdadeiro saco. O sargento Park Jun os recebeu no portão com uma saudação militar, querendo saber se eles eram os despertos da equipe do escritório de gerenciamento. Eugene confirmou e agradeceu pelo correio. Então ele liberou a passagem. Assim que eles entraram, Wu Rian deu de cara com um portal de neon gigantesco no meio da fábrica e soltou que era a primeira vez que via um portal brotar num lugar desses. Ele encarou o portal fixamente, sentindo uma vibe familiar. Foi aí que ele se lembrou de já ter visto aquele lugar no mundo infernal. Mas ele tinha na memória que o portal de lá era médio e não pequeno como este parecia. Agora, e bem na hora de entrar, ele sentiu que tinha algo estranho no ar. Foi quando outra figura surgiu cheia de deboche, soltando a clássica "Ora, ora vejam só quem apareceu". Era Choi Hong-cheol, o desperto patrocinado pela Gumshin Electronics, com aquela frase de efeito: "Nossa, olha só quem resolveu dar o ar da graça". Choi Hong-cheol, o desperto da Gumshin Electronics em carne e osso, surge com um sorriso debochado, querendo saber o que a agente sênior Lee Eugene está fazendo num local de extermínio tão insignificante. Ele se aproxima, fingindo surpresa por sua missão ter calhado de ser no mesmo lugar que a dela. Eugene corta o papinho dele, lembrando que eles abandonaram este lugar e agora o chamam de missão, acusando-o diretamente de estar tramando algo, mas ele nega, dizendo que essa acusação magoa seus sentimentos. Ele então se vira para Wu Rian
e pergunta se ele é o novato que entrou para o escritório, sugerindo que ele deveria se juntar a uma corporação de verdade em vez de sofrer à toa no escritório de gerenciamento. Eugene o interrompe bruscamente mandando um aviso, para ele não passar dos limites. Choi levanta as mãos em uma rendição falsa, dizendo que vai deixar este mundo invertido para ela. Ele vai embora desejando-lhes boa sorte na missão com um tom de ironia. Woo-hyun pergunta: quem era aquele cara? Eugene, sentindo uma queda de açúcar, revela que ele foi o primeiro recruta que ela treinou. Ficou encarregada. Ela explica que, depois de ser comprado por uma corporação, ele começou a espalhar boatos venenosos sobre o escritório de gerenciamento. Então, ela lhe oferece um doce. Os comentaristas reagem à cena, em polvorosa, notando que é a primeira vez que os detalhes da treta entre Lee Eugene e Choi Hyung-chul são revelados com tanta clareza, já que o assunto era sempre evitado. Alguém comenta que a IA, totalmente adaptativa, está entregando uma história muito mais rica, sugerindo que provavelmente existem muitas histórias secretas na companhia Planeta Terra. Eugene propõe acabar com o papo sombrio e entrar. Wuhan concorda. Assim que eles atravessam o portão e Somen Choi reaparece, observando a entrada deles e comentando que caíram na armadilha. Então, com um sorriso malicioso, ele se pergunta se já podem começar a operação. 20 minutos depois, a cena muda para dentro do mundo invertido. Wu Rian surge limpando a boca, com a mão de pé sobre os destroços de uma batalha. Ele se lembra do momento em que estavam diante do corredor, que levava ao mundo invertido, onde notou que o lugar era uma cópia exata do mundo do outro lado. De repente, Eugene detectou uma falha e gritou para o novato, alertando-o em voz alta, para tomar cuidado. Enquanto ela era arremessada por uma força misteriosa, ele se viu sozinho na floresta olhando ao redor, imaginando se tinha sido separado dela. Ele considerou o colapso do corredor por choques externos, algo comum, e decidiu resolver primeiro a situação com as aranhas que surgiam antes de procurá-la. Ele sacou sua adaga com os olhos brilhando na escuridão, pronto para a luta. Em outro lugar, Eugene liberava a habilidade de dispersão de trovão para aniquilar os inimigos, mas percebeu irritada que os monstros não paravam de aparecer, não. Importava quantos ela abatesse. E ela notou que o tamanho da floresta parecia mais com um mundo invertido de escala média não pequeno. Como haviam informado, ela suspirou desconfiada, confirmando para si mesma que algo estava muito errado. Ela só esperava que o novato estivesse bem quando Choi surgiu atrás dela, atacando com uma lança de fogo. Ela se virou em choque, gritando: o quê? Vendo o ataque traiçoeiro vindo em sua direção, Choi riu sarcasticamente, zombando de seu espanto enquanto ela se perguntava, chocada, o porquê dele estar ali. E enquanto o braço dela pega fogo, ele lhe dá a resposta. Com um sorrisinho de canto, ele a provoca, dizendo para ela encarar aquilo como uma missãozinha secreta. Então ele parte para cima dela e manda a real, dizendo que é só trabalho sujo e que é para ela não levar para o pessoal. Ela rebate que o papo dele é pura palhaçada, mas saca no mesmo instante que o ferimento dela é grave demais. A decisão é clara, ela precisa vazar dali o mais rápido possível. Ela usa suas habilidades para erguer uma barreira de defesa e em seguida provoca uma explosão só para despistar o inimigo. Xoxoi berra com sua equipe, mandando que eles a caçem sem parar. Eugene forja uma lança com seu poder de raio e a dispara contra os perseguidores, causando uma explosão ensurdecedora que abre a brecha perfeita para sua fuga. Choi esculacha, seu subordinado xingando-o por ter falhado em fechar o cerco. Os soldados se culpam por terem perdido o rastro dela e o líder deles ordena uma varredura imediata na área à frente. Eugene se esconde na toca de uma centopeia, pensando consigo mesma, se não fosse por esse buraco ela já era. Ofegante, ela tenta entender que tipo de conspiração sinistra a corporação está aprontando. Enquanto isso, a galera da Live pira, vendo o Woo-hyun aniquilar inimigos com um único golpe, comentando que ele já despachou dezenas deles. De repente, ele sente a presença de Eugene por perto e percebe que alguma coisa muito errada aconteceu com ela. Ele escuta a voz dela com clareza e vê os sinais da batalha.
Ele dispara na velocidade de um relâmpago, rasgando a floresta. Ele encontra uma centopeia gigante enrolada na indefesa Eugene, enquanto os seguidores no chat se perguntam como ela perdeu para meros insetos. E como ela achou com tanta precisão, ele avança com sua arma fatiando o monstro. Ele ampara Eugene enquanto ela geme de dor. Ele aterrissa suavemente com ela no chão, perguntando como ela está e com dificuldade ela o reconhece. Ele analisa a cena sacando que alguém com o poder dela não cairia para insetos como aqueles, concluindo que seus ferimentos foram causados por uma habilidade especial. Ele tem a certeza de que o despertado capaz dessa proeza nessas condições só pode ser uma pessoa. Ele vai direto ao ponto e pergunta se o responsável foi Choi Hyong-chaol. E então ela confirma. Ele entende na hora que Choi os seguiu para dentro do portal, assim que eles atravessaram. No estúdio, Naon e o comentarista Shah ficam boquiabertos explicando que Choi normalmente só arma suas emboscadas bem mais tarde na história da corporação. E isso acontecer agora é bizarro e muito suspeito. Eles teorizam se essa virada é o efeito da IA totalmente adaptativa, criando um enredo secreto e eletrizante. A câmera volta para Eugene, que diz a ele que por pouco conseguiu despistar Choi, mas teme que ele volte para armar uma nova armadilha, acrescentando que usar seus poderes vai denunciar sua localização. Ele diz para ela se esconder por um tempo até que ele cuide dos ferimentos dela e resolva a parada, sugerindo que ela fuja primeiro. Ela recusa na hora a ideia maluca de peitar o Choi sozinho, alertando que ele é um despertado veterano e um novato. Como ele, não tem chance. Mas ele a corta com uma calma que arrepia, garantindo que vai dar tudo certo. Com total confiança, ele revela que já tem um plano para virar o jogo, enquanto ela continua apreensiva e duvidando que ele possa encarar essa ameaça. Pouco tempo depois, soldados inimigos surgem na floresta caçando Eugene, enquanto Choi, irritado, se pergunta onde diabos ela se enfiou. Ele ordena que seus homens vasculhem o vale, deduzindo que ela não foi longe por causa do ferimento, e decide ir ele mesmo. Desce para caçar o alvo pessoalmente. Um vulto veloz rasgando a escuridão captura seu olhar e ele congela. Chocado, quando uma figura surge do nada bem na sua frente e o ataca sem hesitar. Mas então a pessoa berra, com a voz trêmula implorando por um momento. Ele reconhece a figura, é o novato que anda com Eugene. E então, um sorriso cruel se forma em seu rosto, pensando que a sorte lhe trouxe uma presa fácil. Woo Hun, por sua vez, encena o papel de uma vida, mostrando-se confuso e apavorado, inventando uma história sobre o corredor ter desabado do nada, separando-o de Lee Eugene. Ele então se vira para o líder e pergunta com a mais pura falsidade se ele tem ideia do que rolou. No chat, a galera vai à loucura zoando e pirando com suas habilidades de atuação dignas de um prêmio, já prevendo o game over para o Choi que mordeu a isca direitinho. Choi, se aproveitando da sua suposta inocência, pergunta num tom carregado de desprezo se ele realmente não sacou o que está acontecendo enquanto avança sobre ele lentamente, prometendo que vai desenhar a situação para ele. Com uma voz que é puro veneno, ele diz que o garoto poderá encontrar o Eugene logo depois de tirar uma soneca, deixando clara a sua intenção de apagá-lo. E no momento em que ele se prepara para dar seu golpe covarde, Wu Rian, que aguardava exatamente por essa brecha para ativar seu plano, entra em posição de combate e prepara um contra-ataque devastador no exato instante em que Choi entra em seu raio de ação.